O tema dessa noite é um tema que mostra os dois lados da moeda, que é o cristão e a política. Quem estava em casa aguardando, quero ver eles falar mal daquele político enrolado. Não está aqui para falar mal de político nenhum. Quero ver eles falar bem daquele político maravilhoso, que é quase um semideus, que fez uma porção de coisa boa. A gente não está aqui para falar nada disso. O tema dessa noite é orientar o cristão e o não cristão a respeito desse tema tão importante que é a política. E para começar, eu quero pedir o pastor Dr. Carlos Tatal, que eleve a Deus em oração, pedindo a direção de Deus nesse programa, nesse debate Conamio dessa noite. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, neste momento entramos na Tua presença, ó Deus, para tratar, Senhor, de um tema tão importante, Senhor, aleluia, para o Teu povo e para a sociedade em geral. Ó Deus, eu te peço, Senhor, que o Senhor possa, Pai, nos dar sabedoria, entendimento, Senhor, daquilo que Tu, Pai, aleluia, deseja para os corações. Ó Deus, toma cada debatedor aqui nas Tuas mãos, esse tema, Senhor, muito pertinente, ó Deus amado, que o Senhor possa alcançar as dúvidas, Senhor, aleluia, que porventura existir, aleluia, no coração dos ouvintes. Deus, muito obrigado, Senhor, nós já te agradecemos por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Voltamos com o programa Conexão Conamio, o debate Conamio. Muita gente aguardando o nosso debate para ver o circo pegar fogo e muita gente aguardando para poder aprender. Porque eu tenho a turma que gosta de ver o negócio pegar fogo. Eu quero ver agora esse tema aí, agora, hoje vai pegar fogo. E o tema, na verdade, hoje é para orientar, tá certo? Orientar o senhor, a senhora que está ouvindo a nossa programação ou que depois vai estar assistindo esse vídeo, assistindo esse programa pela internet, tá certo? Então, de que forma você pode participar do nosso programa? Vá até a Play Store, baixe o aplicativo, o nome do aplicativo é Conexão Conamio. Você baixa o aplicativo e através do aplicativo você participa se cadastrando e conversa comigo no chat bate-papo. Ou acessa o menu Fale Conosco, envia a sua mensagem e nós queremos saber a sua tese, a sua opinião a respeito do tema do debate Conamio dessa noite. Onde o tema é um tema subjetivo, o cristão e a política. E dentro desse tema subjetivo vai surgir aí perguntas, tá certo? Lembrando que esse debate dessa noite não é para falar mal de políticos, né? Para mencionar nomes de políticos e feitos de políticos. E sim, é um programa, é um debate para orientar o senhor e a senhora a respeito da política. E eu quero deixar bem esclarecido aqui que as opiniões e teses apresentadas neste programa é de exclusiva responsabilidade de cada debatedor e não reflete a opinião e tese da Rádio Contemporânea, nem do programa Conexão Conamio e nem do Conamio, Conselho Nacional de Ministros de Obreiros. E para começarmos bem, estamos recebendo aqui homens de Deus, pastores, doutores, homens com experiência dentro do assunto que será abordado aqui nessa noite. E temos a honra de receber nessa noite o pastor Rogério Paraíso, que é pastor auxiliar na ADCF, Assembleia de Deus Cantinho da Fé. Um abraço para todos ali do Cantinho da Fé e ao pastor presidente, que é o pastor Moisés Siqueira. Boa noite, graça e paz, pastor Rogério, seja muito bem-vindo ao programa Conexão Conamio, ao debate Conamio. E pastor Rogério, o tema dessa noite é o cristão e a política, que é um tema subjetivo. E dentro desse tema existem alguns tópicos, e eu quero abordar esse primeiro tópico aqui, para os debatedores nós discutirmos dentro desse assunto, debatermos. Existe política dentro da igreja? Antes do pastor falar, eu quero ressaltar que o tema da política aqui é a política partidária, tá certo? Não é política religiosa, estamos abordando um tema de política partidária, que são aquelas políticas que envolvem prefeitos, deputados, governadores e presidentes, né, senadores e assim vai, vereadores, tá certo? Existe política dentro da igreja, pastor? Boa noite mais uma vez nessa
conexão aqui abençoada. E os debatedores na mesa, os senhores, que Deus possa abençoar e abrir a mente de cada um. Os ouvintes, e já não é mais novidade, que com certeza essa hora já estão muitos ouvindo, já com seu coração aberto, com seus ouvidos já atentos para ouvir. Então, política é uma coisa meio complicada. Foi um pouco limitado daquilo que está exposto ao coração para verbalizar, mas eu acredito que o cristão é política, né? É uma coisa meio complicada de se falar. A gente tem muito o que falar, né? sobre política. Então, a maior política que eu vejo, eu vou começar pela Bíblia, né? A Bíblia, ela nos traz muitas coisas boas de política. Quero começar por Saul. Por que não dizer Saul? Tem coisas que é escolhido pelo homem, também tem coisas que é escolhido por Deus. Saul, ele foi atrás das bestas do seu pai, né? Extraviada, e agora o povo exige de Deus alguém que possa guiá-lo como rei, né? Mas vamos colocar como político, a tradução. Mas aí o povo erra ao pedir. Davi, escolhido por Deus, vai ministrar a sua terra natal e aquilo que Deus tinha lhe dado. E eu creio que muitos cristãos estão em uma tese, em uma visão errante. E Deus, nesses últimos tempos, eu tenho certeza, Deus estava levantando homens, não posso falar, aleluia, segundo o seu coração, para fazer a diferença nesses últimos tempos. E creio que a última profecia que foi verbalizada na igreja, que muitos estavam em cima, glória a Deus, ele ia descer e muitos que estavam embaixo ia subir. Então essa é a minha tese. Escolhido por homem e tem também escolhido por Deus. Segundo o dicionário, o nome, política, é um substantivo feminino. É um substantivo feminino o nome política. E significa arte ou ciência de governar. Política é a arte ou ciência de governar. Arte ou ciência da organização, direção e administração de nações ou estados. Ciência, por exemplo, é política, segundo o dicionário. Então, existem alguns tópicos aqui que foram reservados dentro desse tema, que o tema é o cristão e a política. Então, como o tema é subjetivo, existem alguns tópicos aqui que a gente vai fazer um bate-bola aqui com nossos debatedores para discutir dentro desses temas, desses assuntos. Um cristão deve se envolver na política? Ele deve se envolver na política? Boa noite, graça e paz. É uma honra nós recebemos aqui o pastor e também doutor, dono do projeto Cartório Eclesiástico no Brasil, onde o projeto tem se estendido a outros estados, né? Cartório Eclesiástico, e muitos não sabiam que existe um cartório eclesiástico, então fica sabendo. Se você quiser saber mais, aqui no programa, no Debate Economia, não dá para falar sobre isso. Mas se você quiser saber mais, procura na internet, você vai saber ali a respeito do cartório eclesiástico. E nós temos a honra de receber aqui o fundador e doutor, pastor Carlos Tatal. Boa noite, graça e paz, doutor Carlos Tatal, seja muito bem-vindo. E aí, pastor Carlos Tatal, um cristão deve se envolver na política ou não deve se envolver? Boa noite, é um prazer muito grande poder estar aqui participando desse debate, com essa mesa também abençoada. Eu peço a Deus que possa levar realmente aos ouvintes nessa noite um esclarecimento a respeito desse tema proposto. Eu quero dizer que dentro do Estado democrático de direito é impossível o cristão ficar fora da política. É impossível o cristão ficar fora da política. Por quê?
nós temos que entender, o pastor Marcelo Terra falou com muita pertinência, né, contextualizou o que é política, né? Nós temos que entender, né, o que é política para que nós possamos, né, fazer a política verdadeira. Né? A palavra política, como o pastor Marcelo Terra mencionou, ela provém da palavra grega politeia, que significa relacionamento, né, de polis, que significa cidade e governo. Né? Ou viver em coletividade. E eu quero dizer que a única coisa, pastor, que o político ele não deve, né, e que é perigoso na política, né, na verdade, né, o desvio de finalidade. Porque nós temos um chamado, né, se a gente formos ver aqui, alguns são chamados a ser um advogado, alguns são chamados a ser um policial, outros são chamados a ser um arquiteto, e alguns são chamados a ser político. Eu acho que o perigo da política é o desvio de finalidade. Porque, na verdade, o político, ele tem que trabalhar em prol do quê? Em prol da sociedade. Em prol da sociedade. Independente de religião, se é religioso ou não. Sim, o político tem que trabalhar em prol da sociedade. Então, eu quero deixar já de antemão dessa introdução a minha contribuição, né? Que o problema da política não é a política correta, porque a política correta, como mencionou o nosso querido pastor aqui, né, e falou, se nós formos pegar na Bíblia, nós vamos ver várias passagens bíblicas, né, nós vamos falar de Noé, Neemias, nós vamos ver participação de grandes homens de Deus que contribuíram para a política. Agora, como o nosso pastor falou aqui com muita propriedade, o ímpio, né, eu acho que ele não vai trabalhar na política em prol, né, do religioso, em prol do rei de Deus. Então nós precisamos de homens de Deus, precisamos de mulheres de Deus lá, né, para que possa atender os anseios do povo religioso. Lembrando aqui, obrigado, doutor Castro Tatal, lembrando que isso é um debate e nós deixamos bem esclarecido aqui que as opiniões de debatedores não refletem a opinião da Rádio Contemporânea nem do programa Conexão Economia, até porque todos os pastores aqui são debatedores, convidados e cada um tem a sua ideia. E vivemos num país democrático onde temos que respeitar e ouvir as ideias e opiniões de todos, né, independente. Também estamos recebendo aqui, eu quero deixar o mais polêmico para depois. Segura um pouco aí, tá? Vocês vão saber depois quem é. Estamos recebendo aqui o pastor presidente da Igreja Pentecostal Libertando pela Palavra em Santa Cruz, que é o pastor Andreu. Boa noite, graça e paz, seja muito bem-vindo, pastor Andreu. E ainda dentro desse tópico, um cristão deve se envolver na política, pastor, ou não? Bom, boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor, aos amados ouvintes, aos queridos que aqui compõem a mesa nessa noite. Eu acredito que sim, pastor. Assim como o nosso pastor foi bem feliz na sua fala, o que ocorre não tem como correr, não tem para onde fugir. E nós precisamos ter pessoas com o temor a Deus dentro da política. Eu acredito que vai melhorar muita coisa. Porque muitas das vezes nós generalizamos tudo. Ou seja, em todas as profissões, nós temos um bom profissional e um mau profissional. Na advocacia, tem o advogado que trabalha correto e tem o advogado também que não trabalha correto. Na polícia, tem o policial corrupto, mas também tem aquele que trabalha direito. Na política, não é de outra forma. Também tem alguns que trabalham corretamente, que fazem o seu trabalho, né? É verdade. Então, o que acontece? Eu cresci aprendendo e ouvindo as pessoas muitas das vezes falando que religião e política não se discute. Não, isso está completamente errado. Tem que se discutir, tem que conversar. Nós temos que entender, aprender a entender e aprender a observar quem nós estamos colocando no poder. Quem nós, o povo, está colocando para administrar o nosso país, o nosso estado, ou seja, né, a área em que for. Então eu creio sim que não só pode, como deve o cristão se envolver sim na política. É aquilo que o nosso pastor deixou. Ele não pode ter um desvio ali, vai até ser um pouquinho mais bravo. Ele não pode ter ali um desvio de caráter, um desvio de conduta. Isso aí ele não pode, entendeu? Ele tem que agir da maneira correta, fazendo o seu trabalho para o bem da população,
e, lógico, evidente para o bem do reino de Deus. Queridos ouvintes, o tema do debate Conami dessa noite é o cristão e a política. E dentro desse tema existem algumas perguntas, alguns tópicos envolvendo esse assunto importantíssimo que é política. E um outro tópico aqui, agora nós vamos sair desse tópico, para nós não ficarmos só num tópico, porque quem está em casa quer ouvir todos os tópicos envolvendo o assunto que é política. Os debatedores aqui já falaram a respeito de política dentro da igreja, falaram a respeito de o cristão se envolver com política. Agora, o tópico é, um cristão, ele tem que votar no político que é cristão? E para esse tópico nós queremos dar uma boa noite, boas-vindas ao presbítero Davi, que é da Assembleia de Deus de Ramos, mais conhecida como Adramos. Casa que eu amo, é a minha casa, os irmãos me recebem muito bem ali. Um abraço para o casal de pastores Neutamar Varela e Sandra Varela, e toda a membresia da Adramos, Assembleia de Deus de Ramos, que é aquele templo grande, abençoado ali, que tem muita gente linda, gente bonita. Presbítero Davi, boa noite, seja muito bem-vindo. E aí, presbítero Davi, o cristão deve votar no político que é cristão? Ele tem que votar num político que é cristão? Ou ele pode votar num político que não é cristão? E aí? Responde para nós aí, nossos ouvintes. Em primeiro lugar, queremos saudar a todos os ouvintes dessa rádio e dizer que esse debate é um debate muito apropriado para o momento ao qual se encontra o nosso país, né? Nós temos visto coisas terríveis acontecendo. O pastor falou que ia deixar o polêmico o mais polêmico para depois, né? A polêmica existe sim. Eu quero dizer que os nossos irmãos, os pastores que nos antecederam, as falas deles foram muito bonitas, tá? Mas tem muita coisa que eu não concordo. Tá? Pode falar. Primeiro, o cristão deve se envolver com a política? O cristão, sim. Agora, o sacerdote, não. Ou ele é sacerdote ou ele é político. Nós vamos chegar lá, nós vamos chegar sobre o sacerdote. Sim, deixa eu só concluir. Tá entendendo? Então, já que nós vamos abordar esse assunto mais adiante, nós vamos apimentar isso aqui, tá? O cristão em si, tá? Eu gostaria que os irmãos entendessem, os ouvintes que estão nos ouvindo, né? É aquele negócio. Nós queremos um representante. O representante da igreja, do cristão, é o Espírito Santo. Não é um homem qualquer. Não, mas eu gostaria que alguém fosse me representar. Quem representa a igreja é o Espírito Santo. Eu não concordo com essa tese. Me desculpa os colegas que não concordam com a minha fala. Todos têm direito de não concordar, tá bom? Mas eis a questão, né? O cristão deve se envolver? O cristão, sim. Em parte, tá? Mas agora não pode... o que a gente vê muitas das vezes é algumas igrejas, alguns pastores colocando político em cima do púlpito. Nós vamos chegar lá. Sim. Posso continuar? Entendeu, irmãos? Então, alto lá. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, dos ouvintes que estão nos ouvindo. Liga para nós. Pergunte. Nós estamos aqui para debater mesmo, tá bom? E se não gostar da minha fala, não tem problema. Nós estamos aqui sinceramente, essa questão de política no nosso país está estarrecedor, entendeu? Então, e quando trata-se de igreja, aí, meu amigo, só o sangue do Cordeiro. Me desculpe a franqueza. Amém? Então está aí tese, a primeira fala aí do presbítero Davi, que é dono da De Santos, uma empresa que faz trabalho aí para várias igrejas. A De Santos é uma empresa de contabilidade. Então seja muito bem-vindo aí, sempre a casa está aberta para o presbítero Davi.
Volta a lembrar quem está nos ouvindo em casa, você que ligou o rádio agora, todo programa de debate, os debatedores são livres para dar suas opiniões. Mas todo início de debate sempre tem aquela vinheta ou aquela fala do apresentador que diz o quê? As opiniões são exclusivas de cada um. A responsabilidade de cada debatedor em cima daquilo que ele está falando. Por quê? Porque a rádio recebe convidados, o programa recebe convidados. Agora requer o convidado ele apresentar a tese que ele achar por bem, tá certo? Também eu quero ouvir aqui o pastor Mesaque. Pastor Mesaque. Está chegando mensagem aqui já de ouvinte. Daqui a pouco, você que é ouvinte que está enviando mensagem, eu já vou ler sua mensagem, tá bom? Segura só um pouquinho aí. Nós vamos ler todas as mensagens dos ouvintes aqui. Fazer de tudo para ler as mensagens dos ouvintes, né? Pastor Mesaque. Um cristão, por favor, não é o sacerdote, que é por mandar no sacerdote. Uma pessoa que é cristão. Você que está em casa ouvindo, poxa, por que o programa está falando muito de cristão e evangélico e tal, essas coisas assim? Porque o programa é um programa evangélico. E essa rádio é uma rádio administrada por pessoas evangélicas. Mas aqui a gente não está defendendo a área evangélica, não. A gente está falando porque a maior parte do público é um público evangélico. Mas eu sei que tem pessoas que nos ouvem que não é evangélico. Mas receba também essas orientações aí, tá bom? Meu irmão, minha irmã, você que é católico, que é espírita ou que não é evangélico, receba também essas orientações a respeito do debate Conami, transmitido pelo debate Conami. Pastor Mesaque, um cristão pode ser político? Um cristão pode ser político, porque a Bíblia diz que na época de Jesus, a esposa do procurador, ela acompanhava Jesus. E o envolvimento dela ao lado de Jesus era para que, alguma forma, tivesse alguma contribuição vinda da política, porque afinal, a sociedade, ela tem que ter parte na educação, na segurança, na saúde, e a igreja é sociedade. Já que o senhor ficou por último, um cristão tem que votar em cristão, pastor Mesaque? Não é obrigado. Fica a livre, de espontânea vontade. Então só acha que o cristão pode votar. Entender. Cristão só acha que pode votar numa pessoa, num político que não é evangélico também. Não há problema não, na opinião do senhor. Se ele confia na integridade daquele político, como pessoa e como político, ele tem livre, espontânea vontade de decisão de votar naquele cidadão ali, brasileiro, que se candidatou e está à mercê de ocupar um cargo público. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar o nosso break, fique aí que nós já voltamos. Pastores, eu postei